Convidamos o senhor Saulo Guerra, da FSE Unesp, para a sua apresentação no painel Produção e Comercialização de Biomassa Florestal. Obrigado à organização do CIBio, Congresso Internacional de Biomassa 2020, pelo convite e pela oportunidade de ter uma palestra aqui neste evento. Hoje eu vou falar sobre a recuperação energética de biomassa de tocos e raízes de florestas plantadas. O meu nome é Saulo Guerra e eu sou docente da Faculdade de Ciências Agronômicas aqui da Unesp, campus de Botucatu. Bem, como eu disse anteriormente, já na minha breve apresentação, o tema de hoje vai ser tocos e raízes de eucalipto, sendo que nós vamos apresentar para vocês um projeto, o resultado de um projeto que foi realizado em parceria com a Faculdade de Ciências Agronômicas e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E esse foi um projeto apoiado pela Âmbar Energia e pela ANEEL. Então ele foi um projeto muito grande, bastante importante, de longa duração, onde as instituições e as pessoas envolvidas realizaram a caracterização química, física, da biomassa de tocos e raízes de florestas plantadas de eucalipto após a primeira e a segunda rotação florestal. Eu vou trazer para vocês somente um pedaço desse trabalho, né, um recorte muito diminuto, né, do trabalho como um todo, que teve, além da caracterização físico-química, teve caracterização energética, teve também a parte de inventário, de manejo, a questão da sustentabilidade. Então, fiquem atentos para essa apresentação e vocês vão ver durante o congresso outras apresentações que versam também sobre o tema tocos e raízes de eucalipto, e depois vocês vão ver esse material à disposição, né, de uma forma online, como um livro publicado e de graça, de fácil acesso para todos vocês. Então, para contextualizar o nosso trabalho, eu começo separando e definindo o que são os tocos, a coroa da raiz, e aonde estão as raízes grossas e as raízes finas, bem ilustrado, com cores bastante diferentes, para que vocês não tenham dúvidas de quando a gente apresentar os resultados, de que parte da raiz nós estamos falando. Esse trabalho ele foi conduzido lá na fazenda Ilha da Mata, do Grupo Mutum, em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, e tinham 4 clones diferentes, clones bastante populares aqui na nossa silvicultura nacional. O 144, o 224, o VM01 e o H177, e a gente tinha 2 rotações, a primeira e a segunda, com 3 frações das biomassas, como eu falei, o toco, a coroa da raiz e as raízes grossas e as raízes finas. O trabalho começa com o arranquio dessa biomassa, que podia ser, né, num dos tratamentos com a pá carregadora, e aí é uma operação mais custosa, uma operação que tem um impacto maior no solo, ou podia ser feito com um destocador instalado numa escavadora hidráulica, que pode ser esse exemplo da Flavizel, ou pode ser um destocador, uma pinça simples, sem a característica de fracionamento da biomassa. Então, de forma muito resumida, como eu disse, a gente tem 15 minutos para fazer a apresentação para vocês, eu fiz um resumo muito sintético do material. Então, de cara, de imediato, qual é a grande diferença entre a pá carregadora e o destocador? Quando eu utilizo a pá carregadora, eu aumento, né, em até 43% o transporte de biomassa, eu consigo levar mais material e ele é muito maior, né, na segunda rotação. Quando eu trabalho com uma pinça, como essa em destaque aqui, eu tenho uma redução da biomassa total e, portanto, uma redução das raízes finas, elas ficam no solo. E isso é uma observação muito importante, porque as raízes finas, vocês vão ver, elas contêm o maior teor dos nutrientes, dos elementos químicos, que são interessantes que fiquem no solo, né? E, obviamente, a gente tem, ao mesmo tempo, maior biomassa arrancando com a pá carregadora e extrapolando, né, maior extração de nutrientes, quando eu comparo com a utilização da pinça, onde eu tenho menor quantidade de biomassa
menor transporte de raízes finas e, consequentemente, uma menor extrapolação ou uma menor extração dos nutrientes. Como resultado importante para quem vai trabalhar com tocos e raízes na questão de recuperação energética da biomassa para energia, eu tenho aqui uma divisão das frações. Então vejam que a gente tem aí ao redor de 6 a 8% da biomassa na fração do toco, a grande concentração de biomassa variando aí de 70% a 70% na coroa da raiz, sendo na primeira rotação comparado com a segunda rotação, e aí alguma coisa entre 20% a 30% dessa biomassa nas raízes grossas ou nas raízes finas. Mas no cômputo geral, nós temos lá de 4 a 7 toneladas de matéria seca por hectare por ano de incremento no sistema radicular. Ou seja, é uma potencial fonte de energia para os manejos florestais e pode ser aproveitada como uma interessante fração e na conversão térmica dessa biomassa, gerando vapor ou gerando energia elétrica. Então a gente fez o arranquio desses tocos, de todos aqueles clones, transportamos essa biomassa, fizemos a estocagem dessa biomassa e monitoramos a umidade desse material durante um ano, de forma sistemática. Eu apresento um resumo, né, e vocês conseguem ver de forma muito drástica a redução da umidade dessa biomassa, independente da raiz, se é toco, se é raiz secundária ou se é raiz principal. Realmente, deixar no campo a biomassa exposto ao tempo, às intempéries, seca a biomassa. E de uma forma muito pontual e mais detalhada, vocês conseguem ver uma redução significativa do dia de arranquio para o primeiro mês, chegando aí a quase 20% de perda de umidade, e vocês conseguem ver o movimento descrito aqui dessa curva de secagem. Eu destaco essa seta em azul, porque aqui a gente teve um fenômeno da chuva. Voltou a chover na região, né? O fenômeno foi sensível, né? Foi sentido pela biomassa, a gente teve um acúmulo de água, mas depois voltou a estabilização e a curva de secagem. E ao longo de um ano, eu destaco uma redução de até 53%, uma perda de até 53% da massa inicial. Ou seja, deixar a biomassa no campo funciona, você retira aquela água sem gasto de energia e vocês têm que fazer a conta, né, para ver qual é o período de estocagem que faz com que a sua operação seja economicamente viável. O que nós fizemos? Aqueles tocos, aquelas raízes foram fracionadas e foram amostradas, e eu mostro a metodologia, né, a questão do seccionamento por disco, do quarteamento, depois o cavaqueamento, para gerar frações que pudessem ser analisadas no laboratório, tanto para os tocos e raízes da primeira rotação, quanto da segunda rotação, e a gente levou todo esse material para o laboratório, e eu indico aqui para vocês quais foram as análises que vocês vão encontrar no nosso material. Análise de cinzas, de carbono fixo, de materiais voláteis, poder calorífico, dos chons, do cloro, e dentre outras, né, que vocês conseguem ver aqui na nossa apresentação. Eu vou fazer um recorte de novo, né, e vou tirar algumas informações importantes, porque a gente, no final desse período, né, ou durante este ano, ou 2 anos de projeto, nós tivemos aí quase 12 mil informações de fontes diferentes. Fonte do campo, durante a pesagem, durante a estocagem, fontes do laboratório, como eu mostrei para vocês aquelas análises, e isso gera um banco de dados muito grande, e a gente não teria tempo para discutir todas elas em profundidade. Mas de uma forma muito sintética e bastante direta para vocês, o que a gente pode concluir dessas análises? Que os tocos, pessoal, eles realmente apresentam um teor de cinzas que chega a ser 2 vezes maior do que quando eu comparo com a biomassa de fuste. Então, eu tento colocar aqui para vocês uma setinha indicando o que aconteceu com a propriedade
analisada de tocos e raízes versus fuste. Então a gente teve um aumento significativo do teor de cinzas. A gente encontra uma redução do teor, né, do material volátil. A gente encontra também um aumento expressivo aqui do carbono fixo, mas a gente não encontra um maior poder calorífico superior quando eu comparo tocos e raízes com o fuste. E também não encontro, né, uma maior densidade dessa biomassa quando eu faço uma análise estatística. Na prática, vocês estão vendo que na média de todos esses tratamentos, de todas essas combinações, eu tenho realmente um pouco mais de densidade, mas ela não significa estatisticamente uma diferença. Por isso está aqui o igualzinho, né, para deixar bem claro para vocês que, analisando os dados, ela tem o mesmo comportamento para poder calorífico superior e para densidade. São valores muito próximos, ou seja, eu posso usar essa biomassa residual, assim como eu posso usar a biomassa de fuste para as finalidades energéticas. Vejam, uma coisa surpreendente e bastante interessante. Todos vocês sabem que o fuste, né, da biomassa de eucalipto, ela tem uma singularidade que é o teor de cloro. E esse teor de cloro, ele é reduzido quando eu trabalho com tocos e raízes, porque eu estou tirando esse material e deixando as raízes finas no solo, que é onde está o cloro nessa biomassa. Então, a gente tem um ponto positivo, eu estou carregando menos nutriente, e esse nutriente, ou esse elemento químico, né, pode ser um problema no processamento primário da biomassa e na conversão térmica dessa biomassa. Eu tenho um menor teor de hidrogênio, mas a minha composição elementar ela é praticamente igual quando eu comparo as duas formas de biomassa. Tá bom? Então, eu indico a vocês e deixo o link aqui para vocês da fepaf.org.br. Dentro desse site, vocês vão achar uma aba que se chama Publicações e lá dentro vocês vão ter um livro que se chama Recuperação Energética da Biomassa de Tocos e Raízes de Florestas Plantadas. E esse livro traz todos os resultados, todas as planilhas, de todas as análises e de todos os processos que a gente avaliou ao longo desses anos em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, eu deixo a vocês o meu agradecimento e destaco aqui pessoas que foram importantes para a condução desse projeto, como o professor Humberto, que tem uma outra palestra no nosso evento, a doutoranda hoje Elaine, o nosso doutorando Emanuel, a engenheira Carla, a tecnóloga Natália, ao Júlio, que era o facilitador pela Âmbar, ao engenheiro José Marcos de Freitas, que estava na Florena e era um parceiro do nosso projeto, aos professores Gilene Glauci, da Federal do Mato Grosso do Sul, e a equipe dele, que era composta por 2 alunos de graduação, o Aldair e o Tiago. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês, fico à disposição e espero que vocês consigam fazer o download e acessar o conteúdo do nosso trabalho, do nosso material. Agradecemos ao senhor Saulo Guerra, da FCA Unesp, por sua apresentação.